Olá, caro aluno! Olá, cara aluna! Sejam bem-vindos a mais uma aula de microeconomia. Hoje nós vamos falar sobre o mercado não competitivo, especificamente o monopólio. Para essa aula eu vou usar dois livros, o do Mencken e o do Varia. Vamos lá? Essa aula se inicia com alguns pressupostos. Vamos falar sobre tipos de barreira, maximização de lucro, poder de mercado. Vamos falar da ineficiência do monopólio e, por fim, a discriminação de preço. Vamos agora aos pressupostos para essa teoria. Existe um único empresário, uma única empresa, dominando inteiramente a oferta de um lado e todos os consumidores de outro lado. Não há concorrência, nem produto substituto. O vendedor determina o preço, ou seja, ele é price maker. Os consumidores se submetem às condições impostas pelo vendedor, ou simplesmente deixarão de consumir o produto. Não existe nesse mercado o mecanismo de eliminação do lucro econômico via concorrência. E existe barreiras ao acesso. Vamos agora abordar as barreiras de acesso a esse mercado. Barreiras legais geram um monopólio legal, por concorrência estritamente determinada por franquias e licenças públicas, patentes ou direitos autorais. A capacidade de produção para todo o mercado com custo menor, comparando-se ao que existe em caso de mercado ser atendido por várias empresas. Novas tecnologias ou produtos patenteados geram monopólio, pois seu investidor passa a ter direitos exclusivos sobre tais tecnologias ou produtos durante um longo período de tempo. Caros alunos e caras alunas, temos como exemplos de barreiras à entrada a economia de escala, que gera monopólio natural, a economia de aprendizagem e a economia de relacionamento ou economia de confiança. Temos aqui, pessoal, exemplos de marcas que ganharam a confiança do consumidor ao longo do tempo e estabeleceram relacionamento com os consumidores. A Coca-Cola e a Gillette são exemplos disso. Em 2030, qual será a marca que vai gerar confiança no consumidor e estabelecer relacionamento com ele? Outros exemplos de barreiras são as patentes, que é o incentivo à inovação, concessões, que é um incentivo ao investimento, e tarifas e cotas, que são restrições ao comércio internacional. O preço limite, que é o preço fixado não com o objetivo de maximizar lucro, mas com o objetivo de fazer com que a entrada no mercado não seja rentável para outras empresas. O excesso de diferenciação, a proliferação de marcas domina o mercado de forma a não deixar espaço a potenciais concorrentes. E a publicidade, a fidelização e a imagem da marca podem tornar a entrada demasiadamente dispendiosa para outra empresa. O monopólio pode ser definido como um mercado com um único fornecedor de um bem ou serviço que não tem substitutos próximos e no qual existem barreiras econômicas ou legais para a entrada de novas concorrentes. Pois bem, pessoal, essa curva que está aparecendo aí para vocês é a curva que o monopolista enxerga. Essa é a demanda de mercado. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Só lembrando, na concorrência perfeita, a curva de demanda que a firma enxerga, ela é paralela ao eixo da quantidade, porque naquele caso ela não infere sobre o preço, ela aceita o preço de mercado e decide a quantidade produzida. Agora temos uma pergunta: quais são as possíveis causas que podem explicar a aparição do monopólio em uma economia? Temos como possíveis causas o controle de um fator produtivo por uma empresa ou um domínio das fontes mais importantes de matéria-prima, a concessão de uma patente, aqui podemos dar o exemplo de medicamentos, o controle estatal origina os monopólios naturais, aqui os serviços de energia, petróleo e ferrovia, por exemplo.
A existência de patentes impede a produção de um dado bem por firmas concorrentes. E a patente também compensa os gastos em desenvolvimento e tecnologia. As patentes, caros alunos, são proteções oferecidas por leis governamentais. Os direitos do investidor, assim como todos os decorrentes da propriedade industrial e intelectual, são conhecidos como direitos de monopólio. O monopólio legal ocorre quando o governo concede a uma empresa um direito exclusivo para ela operar, por meio de licença e concessões, que permitem que uma única firma produza um determinado produto. Uma patente oferece aos investidores o direito exclusivo de se beneficiar de suas invenções por um período limitado de tempo. Assim, pessoal, uma patente oferece uma espécie de monopólio limitado. A razão para oferecer tal proteção de patente é incentivar a inovação. Na ausência de um sistema de patentes, é provável que indivíduos e empresas não estivessem dispostos a investir muito em pesquisa e desenvolvimento, uma vez que quaisquer novas descobertas que eles fizessem poderiam ser copiadas pelos concorrentes. Nos Estados Unidos, a vida de uma patente é de 17 anos. Durante esse período, o detentor da patente detém o monopólio da invenção. Após a expiração da patente, qualquer pessoa é livre para utilizar a tecnologia descrita na patente. Quanto maior a vida útil de uma patente, mais ganhos podem ser acumulados pelos investidores e, portanto, mais incentivos eles têm para investir em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, quanto mais tempo o monopólio existir, mais perda de peso morto será gerada. O benefício de uma longa vida de patente é que ela incentiva a inovação. O custo é que incentiva o monopólio. A vida ótima das patentes é o período que equilibra esses dois efeitos conflitantes. O problema de determinar a vida ideal da patente é um problema muito complexo e há muitas relações desconhecidas envolvidas nesse processo. No entanto, alguns cálculos simples podem fornecer algumas dicas sobre se a vida útil atual das patentes está muito desalinhada com os benefícios e custos. Um pesquisador americano descobriu que para invenções comuns, uma vida de patente de 17 anos era aproximadamente 90% eficiente, o que significa que atingia 90% do excedente máximo possível dos consumidores. Com base no estudo, não parece haver uma razão convincente para fazer mudanças drásticas no sistema de patentes dos Estados Unidos. Agora, vamos falar sobre maximização de lucro no monopólio. Suponha agora que o monopolista procura maximizar o seu lucro econômico. O que queremos saber é qual o nível de saída, aqui representado por y asterisco, maximiza o lucro. Primeiramente, vamos relembrar. Lucro é igual a receita total menos custo total. A receita total é igual ao preço do produto vendido vezes a quantidade do produto vendido. O custo total pode ser dividido entre custo fixo e custo variável. Primeiramente, precisamos substituir a receita total e o custo total na função de lucro. O que fica? Lucro é igual ao preço do y, que é o bem, multiplicado pela quantidade de y, menos aí o custo total, que se divide em custo fixo e custo variável. Agora precisamos derivar a função de lucro e igualar a zero para encontrarmos a quantidade no qual o lucro é máximo. Então, para y estrela, que é a quantidade que maximiza o lucro, eu tenho que a derivada do preço vezes a quantidade de y, ou seja, a derivada da receita total em relação à quantidade, é igual à derivada do custo em relação à quantidade. O gráfico que vocês estão vendo na tela, ele mostra o custo total
Como vocês podem ver, ele é crescente quando você vai aumentando a quantidade. Mostra também a receita total e o lucro. Eles crescem até um determinado momento, depois eles decrescem. O objetivo aqui é achar a maior diferença entre o custo e a receita. Então, no nível de produção de maximização de lucro, as curvas de receita e custos são iguais. A receita marginal é igual ao custo marginal. Vamos agora, pessoal, a um exemplo de maximização de lucro no monopólio. Para encontrar essa quantidade de equilíbrio, a quantidade que maximiza o lucro do monopolista, que aqui eu chamo de Y estrela, eu preciso igualar a receita marginal ao custo marginal. Eu posso representar a receita marginal como MR de Y estrela, eu posso representar também como RMG de Y estrela, assim como eu posso representar o custo marginal como MC de Y estrela e CMG de Y estrela. Então, nesse nosso exemplo, temos que o preço do produto é igual a menos BY, Y aqui representando a quantidade do produto. Logo, a receita total é igual a Y, que é a quantidade, que multiplica o preço aqui sendo A menos BY. E temos como custo essa função que vocês estão vendo na tela. C de Y é igual a F mais alfa de Y mais beta de Y ao quadrado. Lembrando que esse Y aqui é a quantidade do produto. Agora, precisamos igualar a receita marginal ao custo marginal. Precisamos fazer a derivada das duas funções. Bom, igualando a receita marginal ao custo marginal, eu encontro o nível de produção que maximiza o lucro. Nesse caso aqui, eu isolo esse y e chamo de y estrela. Y estrela, que é a quantidade que maximiza o lucro do monopólio, nesse caso, ou seja, nesse exemplo, é igual a A menos alfa dividido por 2, que multiplica B mais beta. No gráfico que aparece aí para vocês, tem 3 curvas. 2 curvas negativamente inclinadas e uma positivamente inclinada. A primeira curva que eu vou falar é a curva de demanda, a negativamente inclinada. O preço de Y é igual a A menos B de Y. A segunda curva, que é negativamente inclinada, é a receita marginal. A receita marginal é igual a A menos 2BY. E a curva que é positivamente inclinada é a curva de custo marginal. Ela é igual a alfa mais 2βy. No ponto onde a receita marginal é igual ao custo marginal, temos a maximização de lucro do monopólio. Após igualar a receita marginal ao custo marginal, o monopolista rebate esse ponto para a curva de demanda. E aí, então, ele define o preço. Nesse caso, o preço é igual a A menos B, que multiplica A menos alfa, dividido por 2, que multiplica B mais beta. Esse valor foi encontrado na maximização de lucro pelas equações receita marginal igual a custo marginal. Daí, substituímos y estrela na equação de demanda. O monopólio, ele traz poder de mercado à firma em questão.
Esse poder pode ser traduzido num aumento de preço, por exemplo. O poder de mercado confere à firma a capacidade de fixar um preço maior do que seu custo médio e oferir lucro econômico, se as condições de demanda e os custos permitirem. No longo prazo, uma firma com poder de mercado pode manter lucro econômico porque a entrada de novas firmas é difícil. Falando de monopólio, eu lembrei agora de um filme chamado Forrest Gump. Você já assistiu? Nesse filme, ele começa um negócio de pesca de camarões. Ele não tem experiência suficiente sobre o assunto. E por incrível que pareça, isso o ajuda durante um furacão. A falta de experiência acaba sendo sua graça salvadora. Seu barco de camarão foi o único a sobreviver ao furacão. Daí ele se torna o monopólio do camarão. Ele é o único que tem camarão para fornecer. Vamos dar uma olhadinha no pedaço do filme? I told you if you were ever a shrimp boat captain that I'd be your first mate. Well, here I am. I am a man of my word. Okay. Yeah, but don't you be thinking that I'm gonna be calling you sir. No, sir. It's my boat. If we head due east, we'll find some shrimp, so take a left! Take a left! Which way? Over there! They're over there! Get on the wheel and take a left! Okay! What are you doing? Take a left! Left! That's where we're gonna find those shrimp, my boy! Ha-ha! That's where we'll find them! Still no shrimp, Lieutenant Dan. Okay, so I was wrong. Well, how are we gonna find them? Well, maybe you should just pray for shrimp. So I went to church every Sunday. Sometimes Lieutenant Dan came too, though I think he left the praying up to me. No shrimp. Where the hell's this God of yours? It's funny Lieutenant Dan said that, because right then, God showed up. Now me, I was scared, but Lieutenant Dan, he was mad. You call this a storm? Oh, you son of a bitch! Oh! It's time for a showdown! You and me! I'm right here! Come and get me! You'll never sink this boat! Hurricane Carmen came through here yesterday, destroying nearly everything in its path. And as in other towns up and down the coast, Biola Battery's entire shrimping industry has fallen victim to Carmen and has been left in utter ruin. Speaking with local officials, this reporter has learned, in fact, only one shrimping boat actually survived the storm. Louise, that's Forrest. After that, shrimping was easy. Since people still needed them shrimps for shrimp cocktails and barbecues and all, and we were the only boat left standing, Bubba Gump Shrimp's what they got. We got a whole bunch of boats, 12 Jennies, big old warehouse. We even have hats that say Bubba Gump on them. Bubba Gump Shrimp. It's a household name. Hold on there, boy.
Are you telling me you're the owner of the Bubba Gump Shrimp Corporation? Yes, sir. We got more money than Davy Crockett. Boy, I heard some whoppers in my time, but that tops them all. We were sitting next to a millionaire. A intensidade do poder de mercado de uma empresa está relacionado inversamente com a existência de bens substitutos para o seu produto e, consecutivamente, pode ser definido ou medido de forma aproximada pela elasticidade de preço da demanda e pelas elasticidades cruzadas da demanda. No monopólio, o preço de saída é o custo marginal de produção mais uma marcação, também chamada de markup. E eu pergunto, quão grande é a marcação de um monopolista e como isso muda com relação à elasticidade da demanda? Com essa fórmula, podemos responder essa pergunta. Depois de algumas manipulações matemáticas, chegamos a essa relação. O preço do produto oferecido pelo monopólio menos o custo marginal é igual ao custo marginal que multiplica epsilon, esse epsilon aqui representa a elasticidade da demanda, dividido por 1 mais epsilon menos k. Isso também é igual a menos k, que aqui representa o custo marginal, dividido por 1 mais a elasticidade, representada por epsilon. Temos que o preço de y estrela multiplicado por 1 mais 1 sobre a elasticidade é igual a k. K aqui, lembrando, representa o custo marginal. Logo, o preço de y estrela é igual a k, que divide 1 mais 1 sobre a elasticidade, que também pode ser escrito como k, que multiplica epsilon, dividido por 1 mais k. E, por exemplo, se o epsilon, ou seja, a elasticidade, é igual a menos 3, então a marcação de mercado é 3k dividido por 2. O preço do produto oferecido pelo monopólio é igual a 3, que multiplica o custo marginal dividido por 2. E, se epsilon é igual a menos 2, então a marcação de mercado é igual a 2k, ou seja, 2 multiplicado pelo custo marginal da produção. Podemos concluir, caros alunos e caras alunas, que a marcação aumenta à medida que a elasticidade sobe para menos 1. A demanda se torna cada vez mais inelástica. Vamos passar agora para uma outra questão. O monopólio é eficiente? Depois de tudo que a gente já estudou, vocês já devem ter respondido mentalmente que o monopólio é ineficiente. Para falar de ineficiência, precisamos definir eficiência. Um mercado é Pareto eficiente se conseguir o máximo possível de ganhos totais. Caso contrário, um mercado não é Pareto eficiente. Para falar de ineficiência do monopólio, precisamos voltar à teoria da firma, a teoria de concorrência perfeita. Naquela teoria, o nível de saída eficiente, Y, aqui que eu chamei de YE, satisfaz o preço igual ao custo marginal. Seria esse ponto aí marcado no gráfico para vocês, onde a curva de custo marginal cruza a curva de demanda. Essa parte cinza, que aparece agora no gráfico, é o excedente do consumidor capturado pelo monopolista. E a parte rosa é o excedente do produtor. Então, a soma dessas duas áreas, CS e PS, são os ganhos totais da maximização no monopólio. Bom, como o preço que o monopolista cobra é maior do que esse preço na concorrência perfeita, essa área CS diminui. Como vocês podem ver aí no gráfico. Como vocês podem ver, o excedente do consumidor diminui e o excedente do produtor aumenta. Agora, vamos comparar essas duas áreas. Houve uma diminuição do excedente total. Daí, caros alunos, o mercado é ineficiente no sentido de Pareto. Essa medida de perda, ou peso morto, representado aqui por DWL, são os ganhos para o comércio não alcançados pelo mercado. O monopolista produz menos do que a quantidade eficiente, que seria a quantidade de concorrência perfeita, fazendo com que o preço do mercado exceda o preço do mercado eficiente. O monopólio determina seu preço acima do custo marginal. Como vimos, ele coloca uma diferença entre a disposição a pagar do consumidor e o custo de produção.
Essa diferença faz com que a quantidade vendida caia abaixo do ótimo social. O governo pode, então, regulamentar os preços que o monopólio determina. Vamos agora ao último tópico dessa aula. Vamos falar sobre discriminação de preços e monopólio. A discriminação de preço é a prática de cobrar preços diferentes pelo mesmo produto. Para que a discriminação de preços seja eficaz, é necessário que a empresa seja capaz de identificar os diferentes consumidores e de lhes cobrar preços diferentes. Os consumidores não tenham a possibilidade de fazer arbitragem. Os consumidores aos quais o produto é vendido a um preço baixo não podem vender aos outros consumidores. No próximo vídeo, pessoal, vamos ver que existem 3 tipos de discriminação de preços. A discriminação de preços de primeiro, segundo e terceiro grau. Eu vou terminar essa aula com um vídeo interessante feito pelo Augusto Pacheco e seus amigos. Na verdade, é uma sátira e fala sobre o preço do produto em situação de monopólio. E aí, beleza? Opa, tudo bem? Tu vê 2 cachorro-quentes pra mim pra levar, por favor? 2 cachorro-quentes saindo, vamos lá. Ô amigo, fica quanto? É comum os 2? Sim, comum. Fica 136, cara. Desculpa, eu acho que eu ouvi você falar que é 136 os 2. Desculpa, cara. Falei errado, que eu tô com outro preço na cabeça. Fica 132, 136 é com a salsicha aditivada. Você tá louco, cara? Como é que eu vou pagar R$130 em 2 cachorro-quentes? Você tá maluco? Vou procurar outro cachorro-quente, cara. Não tem outro lugar que vende cachorro-quente. Aqui é a Petro Salsicha, só a gente vende cachorro-quente. Só vocês vendem cachorro-quente? Aham. Não. Eu não vou comer cachorro-quente, não. Você não vai enriquecer nas minhas custas. Por essa aula é só. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham aprendido e gostado desse tópico. Até breve!